Olá a todos, eu me chamo Caleb Elias e sejam muito bem-vindos ao canal Reforma e Teologia, onde buscamos pensar profundamente as Escrituras a partir de uma cosmovisão reformada e fiel ao testemunho das Escrituras. Neste vídeo, vamos analisar com cuidado a passagem de Atos 17:30, à luz de outros textos bíblicos, como Romanos 1, para compreender como Deus lida com a idolatria e a ignorância dos gentios ao longo da história da redenção. Abordaremos a continuidade do plano salvífico de Deus desde o Antigo Testamento, mostrando que a fé em Cristo sempre foi a única forma de salvação, mesmo para os crentes antes da encarnação. Trataremos ainda da diferença entre o tratamento de Deus com Israel e com as nações gentílicas antes do Pentecostes, o papel da revelação geral e especial, e a transição missionária da fé cristã como fé nacional judaica para a fé mundial, com a ascensão de Cristo e o envio do Espírito Santo. Vamos mostrar, com base nas Escrituras, quem jamais foi salvo fora da fé em Cristo e que agora, com o avanço da revelação verbal do Evangelho a todas as nações, Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Isso amplia tanto a bênção do Evangelho como a responsabilidade diante dele. Portanto, se você deseja compreender com mais profundidade como a teologia bíblica se articula com a missão da Igreja, o juízo de Deus sobre os gentios e a exclusividade de Cristo como Salvador, este vídeo é para você. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Reforma e Teologia, para mais conteúdos sólidos, bíblicos e centrados em Cristo. A passagem de Atos 17:30 faz parte do famoso sermão de Paulo no Areópago, em Atenas. Ali, diante de filósofos epicureus e estoicos, Paulo proclama o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, aquele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Mas ele não para numa exposição filosófica ou teísta genérica. Ele culmina sua pregação com um chamado inegociável ao arrependimento, baseado no juízo iminente de Deus por meio de Cristo ressuscitado nos tempos da ignorância. Bem, alguns leem esse trecho com superficialidade, como se significasse que Deus passava pano aos gentios, e ele os teria ignorado ou mesmo que não os julgava antes do evangelho ser anunciado. Mas isso é incompatível com o testemunho das Escrituras. A verdade é que Deus nunca esteve ausente entre os gentios. Como o próprio apóstolo afirma em Atos 14, 16 a 17, Deus permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho. Ou seja, mesmo entre os povos que não receberam a revelação especial, Deus se fez conhecido, ainda que de atos de providência comum. A própria bondade de Deus, nas colheitas, na chuva e na alegria, eram testemunhos da sua existência e generosidade. Mas, como nos ensina Romanos 1, a revelação geral não é suficiente para salvar. Ela é suficiente para condenar. O homem, em seu estado caído, sufoca a verdade pela injustiça. Romanos 1:18.
Deus é conhecido por todos os homens, mas eles suprimem esse conhecimento e se voltam à idolatria, rendendo culto às criaturas em vez do Criador. Portanto, quando Atos 17:30 diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, isso não significa impunidade, mas sim uma diferença na administração do plano redentivo. Até o Pentecostes, Deus havia lidado primordialmente com o povo judeu, reservando para ele a maior parte da revelação verbal, dos milagres e da aliança pactual. Os gentios, em sua maioria, não recebiam essas nuvens. Isso não significa que eles não eram culpáveis. Ao contrário, a revelação de Deus na criação e na consciência era suficiente para que eles soubessem que estavam pecando. Por isso, nenhum gentio ignorante será justificado por sua ignorância. Não há salvação fora de Cristo. E aqui entramos num ponto teológico vital. A fé em Cristo sempre foi a única forma de salvação. Não apenas após a vinda de Jesus, mas desde a queda. Gênesis 3:15 já anunciava que o Redentor viria da semente da mulher. Abraão recebeu o evangelho antecipadamente. Como Paulo diz em Gálatas 3:8, Moisés conhecia a Cristo. Hebreus 11:26. E os profetas predisseram os sofrimentos de Cristo, esse conteúdo da revelação fosse progressivo e menos claro, o objeto da fé era o mesmo. Cristo, o Messias prometido. Por isso, todos os crentes do Velho Testamento foram salvos pela fé em Cristo. E todos os incrédulos, tanto judeus como gentios, estão sob condenação como a salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Hoje, com a vinda de Cristo, sua vida e ressurreição, e a proclamação do Evangelho a todas as nações, Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. O tempo da ignorância acabou. O tempo pleno chegou. E com ele também aumenta a responsabilidade dos que ouvem e rejeitam. Bom, a afirmação de que Deus agora ordena que todos, em toda parte, se arrependam, não é apenas uma observação teológica. Ela carrega implicações éticas urgentes e inescapáveis. Isso significa que o Evangelho não é uma sugestão, não é uma proposta opcional, é um mandamento divino. E como todo mandamento de Deus, ele impõe responsabilidade moral. Os homens que ouvem o Evangelho e não se arrependem não são apenas não são de forma alguma neutros ou indecisos, estão em rebelião ativa contra o Rei dos Reis. Não existe neutralidade em nenhum aspecto da vida humana. O chamado ao arrependimento não é, não é simplesmente um convite, é uma intimação régia. Ignorá-lo é um. Nesse sentido, há apenas uma ação de misericórdia, mas também uma proclamação legal do reino de Deus. Quando o cristão prega o evangelho, ele age como embaixador de Cristo, como diz 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Não há espaço para neutralidade, não há meio termo. Cada pessoa que escuta o Evangelho está, naquele momento, diante do tribunal da palavra de Deus. Ou se arrepende e crê, ou permanece debaixo da justa ira de Deus.
Essa passagem reforça que as Escrituras sempre ensinaram: fora de não há salvação. A teologia não é um caminho entre vários, ele é o caminho e a verdade e a vida. E como ele mesmo declarou em João 14, por definição, ciência exclusivista, certo? O cristianismo, a fé, isso significa que todo ser humano que morre sem fé em Cristo está eternamente perdido. Seja ele um pagão tribal, um sincero, explicitamente religioso, um ateu educado ou um moralista exemplar. Sem o Cordeiro de Deus, não há expiação, não há justiça, não há reconciliação com o Pai. Alguns tentam suavizar essa doutrina, propondo o inclusivismo, a ideia de que Deus salvaria pessoas sinceras de outras. Isso é totalmente contrário ao ensino de Paulo em Romanos 10, 13 a 17, onde ele declara: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, sem ouvir o Evangelho, não há fé salvífica, e sem fé não há salvação. O cristianismo é exclusivista. A fé cristã, a religião verdadeira da aliança bíblica, é exclusivista, certo? Essa doutrina, né, o Evangelho reserva a glória de Cristo como o único mediador. Timóteo, 1 Timóteo 2,5, e que dá urgência real de ser a resposta da igreja. Discipulado. Do... Se Deus ordena que todos, em toda parte, se arreparte, é uma tarefa secundária. Então, é preciso que ela pegue. Isso significa que o envio de missionários, o ensino bíblico nas igrejas, a pregação pública, os meios de comunicação cristãos e até mesmo o testemunho pessoal no trabalho e na vizinhança são ferramentas que Deus usa para chamar os eleitos ao arrependimento. Além disso, esse chamado também denuncia o pecado das nações. Ele denuncia governos que aprovam leis ímpias, denuncia religiões falsas. Não é apenas uma mensagem de paz para o indivíduo, é uma mensagem de guerra contra os ídolos. Por isso, a pregação do arrependimento é uma forma de confronto contra todo o sistema que se opõe a Cristo. O mundo hoje rejeita essa exclusividade, considera intolerante, ofensiva. Mas, de fato, o cristianismo é intolerante. Isso é fato. Isso é uma verdade. O cristianismo é, por definição, intolerante, exclusivista. Contudo, a verdade continua. Deus ordena o arrependimento. Não há salvação sem Cristo. E a igreja tem o dever de proclamar isso com ousadia, clareza e fidelidade. Em Atos 17:30, Paulo declara uma verdade que atravessa os séculos com urgência e autoridade. O tempo da ignorância acabou. Deus agora ordena, não sugere, ordena que todos, em toda parte, se arrependam.
Essa mensagem exclui qualquer esperança fora de Cristo. Ela destrói a pretensão de neutralidade. Não há neutralidade religiosa. Ela condena a omissão dos cristãos e ela clama por ação, por pregação, por oração, por testemunho fiel. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenham entendido e gostado do conteúdo do vídeo. Eu agradeço sua atenção por ter assistido o vídeo até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, comente no vídeo e compartilhe o conteúdo, o vídeo, né, com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro no canal.